Muito bem, aula número 3 aqui na CBEL, cursos e concursos, está comigo aqui professor Gleibe Preti. Já quero agradecer as mensagens que vocês estão postando no Facebook. Até me perguntaram, professor, o senhor também, né? O senhor também tem outras redes sociais? Tenho, tem o Instagram, que a gente posta bastante coisa também, umas dicas boas. Temos o Twitter, @Gleibe, tá bom? E tem um e-mail, o pessoal manda, professor, posso mandar uma dúvida por e-mail? Pode, meu e-mail pessoal, vamos lá. professorgleibe@gmail.com professorgleibe@gmail.com. Pode mandar que vai ser um prazer atender você. Mas muito obrigado pelas mensagens, viu? Muito bacana mesmo. Bom, essa aula número 3, eu já quero começar com você as reformas eleitorais. Reformas essas que foram realizadas no dia 29 de setembro de 2015 com a Lei 13.165, com a Lei 13.165. E o que essas mudanças, né, trouxeram aí para o dia a dia do concurseiro, né? Não apenas para o dia a dia prático, mas para você que é concurseiro, e aqui é um curso específico para ti, diretamente da CBEL para você. Convenção partidária. Primeiramente, o que você tem que saber sobre convenção partidária? Convenção partidária é basicamente o seguinte, notemos aí, é o momento do partido, vamos lá, é o momento do partido para que, dentre outras atividades, ele escolha o partido, os seus candidatos. Ele escolha os seus candidatos. Claro, exatamente, a convenção tem esse escopo, a convenção tem este objetivo. De quê, professor? Justamente de escolher o candidato, tá ok? Agora, professor, me fala uma coisa, se não for escolhido o candidato pela convenção, quem que vai escolher? É a direção do partido. A direção do partido que irá escolher, tá certo? Caso, né, no caso aqui, a convenção não escolha. Algumas datas para você. Vem cá. A convenção do partido ela deve ocorrer nos períodos entre 20 de julho e 5 de agosto do ano eleitoral. Ou seja, 20 no caso aqui de julho, do 7, a 5 do 8. Todas as convenções devem ser feitas nesse período. É o artigo 8º da Lei das Eleições 9.504/97, tá ok? Essas convenções, elas podem ser feitas em prédios públicos ou em prédios particulares. Tanto faz, pode ser tanto prédio público como prédio particular, sem maiores problemas, tá ok? Sem maiores delongas aqui, tá? Esse é o nosso primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu vou lhe chamar a atenção também é que o registro da nominata de candidaturas será lavrado em livro aberto, ou seja, qualquer um pode ter acesso, rubricado pela Justiça Eleitoral e publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Ou seja, feita a convenção, esse registro, essa ata de convenção, ela deve ser lavrada em livro aberto, que na verdade não é um livro, é uma ata mesmo, tá ok? Será rubricado pela Justiça Eleitoral e necessariamente publicado em até 24 horas, por qualquer meio de comunicação. Pode ser o Facebook? Claro. Pode ser o Twitter? Pode. Pode ser um site? Desde que se divulgue ele? Claro que sim, sem problema nenhum. Professor, outro assunto que é importante também, prazo de filiação partidária. O que seria a filiação partidária? Basicamente o seguinte, não temos isso, vem cá. O tempo de filiação partidária, ele foi reduzido o quê? Para 6 meses. Ou seja, é obrigatório que o candidato ele esteja o quê? Eleito, ele possa ser eleito, mas ele tenha de vinculação no mínimo 6 meses, tá ok? 6 meses no partido. Tem que ser em um único partido? Não. Vou dar o meu exemplo. Eu era 20 anos filiado a um partido político. O mês passado eu mudei de partido político. Sério, eu mudei mesmo, isso é fato verídico. Vai começar do zero essa contagem para mim? Não. Eu tenho 20 anos e 6 meses de filiação partidária. Bem mais do que 6 meses que é exigido por lei, tá ok? E detalhe, outro ponto também, o tempo de domicílio eleitoral, tá certo? Segue sendo de
um ano. Então, pelo menos um ano, o candidato ele deve estar naquela circunscrição. Professor, o candidato ele deve morar, tá certo? Ele deve morar naquele local, o que ele vai concorrer? Não. Eu posso morar aqui em São Paulo e ser candidato, por exemplo, em Belo Horizonte. Por quê, professor? Porque exatamente eu posso ter algum vínculo em BH, posso ter uma empresa, posso ter um imóvel, posso ter um comércio. Então eu posso morar em São Paulo, mas ser candidato aí na tua cidade. Tá bom? Vamos lá, outro assunto interessante também, vem cá. Janela de desfiliação, porque você sabe que o deputado, o senador, o vereador, ele pode o quê? Se desfiliar, não é isso? E como que são as regras aqui? Vamos lá, primeiro, pode ter aqui a possibilidade de perda do mandato, de mudança de partido, que é efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei, certo? 6 meses, para concorrer à eleição, ao término do mandato vigente. É o que está expresso no 22A, inciso 3, da Lei 9.096/95. Igualmente, não ocorrerá perda de mandato em situações de saída por justo motivo, como, por exemplo, mudança de desvio reiterado de programa partidário ou grave discriminação política ou ainda pessoal. Já o artigo 22A, inciso 1 e 2 da Lei, tá certo? 9.096/95, que é a Lei dos Partidos Políticos aqui, excluídas, portanto, como hipótese de justa causa, para desfiliação sem perda de mandato, a criação de um novo partido político, a fusão ou a incorporação em outro partido, e de registrar que não há incidência de fidelidade partidária em relação aos cargos majoritários. Isso aqui é uma ação de direito de constitucionalidade 5081 do Supremo Tribunal Federal, que eu separei para você. Então, o que é importante você saber? Janela de desfiliação, ou seja, quando estiver aqui 30 dias antes do prazo de 6 meses de filiação partidária, é possível, pelo nobre servidor, deputado, senador, ele se desfiliar sem perder o mandato. Tá ok? Vamos lá? Outra observação. Bom, você sabe que elegibilidade não tem nada a ver com ilícito, né? A inelegibilidade, ela se dá exatamente no ilícito, no crime. Já a elegibilidade, ela fala o que aqui para nós, tá certo? Que são as condições para que o candidato ele seja eleito. Ótimo. Foi mantida a regra de que a condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. No entanto, foi acrescido que este momento não será levado em conta quando fixada a idade mínima de 18 anos. Olha que interessante isso. Hipótese na qual será realizada a aferição na data limite para o pedido de registro, conforme o artigo 11. Ou seja, todos os candidatos a, por exemplo, presidente, governador, prefeito, deputados, senadores, eles têm que ter a idade mínima na data do quê? Da posse. Só o vereador que não. O candidato a vereador, ele deve ter 18 anos, tá certo? Na data do seu quê? Na data do seu registro como tal. E a data do registro dele, nada mais é até o dia 15/8. Registro de candidatura, como eu acabei de falar, é até o dia 15/8, 19 horas, tá ok? Então essa é a data limite para que possa ser feito um registro de um candidato. Vamos lá. Estabilização das nominatas de candidaturas. Vedação de candidatura surpresa. É o seguinte, você tem que notar aí. Até 20 dias antes da realização das eleições, os TREs deverão encaminhar ao TSE a relação de candidatos. É o artigo 16 da Lei das Eleições. Desta forma, o prazo para a substituição de candidatos deve ser feito impreterivelmente antes desse prazo, ou seja, até 20 dias antes da eleição. Claro que não se aplica esta hipótese no caso de morte do candidato. Se o candidato venha a falecer, ele pode ser substituído normalmente pelo seu vice. Em 2016, o que é importante você lembrar, tinha um candidato em
Itumbiara, em Goiânia. E aí, em Itumbiara, em Goiânia, ele acarretou o quê? Ele acarretou exatamente o ponto crucial de que ele estava em campanha em cima de um carro e, consequentemente, ele o quê? Saiu um maluco e atirou nele. E ele morreu. Então, o vice assumiu. E, claro, o vice ganhou. Eleições brasileiras, tá certo? Vem comigo. Você tem que saber ainda, vem. E também, faltando 20 dias para as eleições, necessariamente, ele o quê? Todas as impugnações devem estar julgadas. Todas as impugnações, repito, devem estar julgadas. Que impugnações são essas, professor? São impugnações, claro, que tratam do assunto sob registro de candidatura. Fechou? Vamos próximo? Olha aí, ó. Voto em trânsito. Faltou só os assentos circunflexos aqui, tudo bem? Transitou, tem aceito, nas eleições. Como é que funciona isso aqui? Vem cá, anotemos aí, por favor. Voto em trânsito, anote isso, por gentileza. Aplicar-se-á isso, em situações em que o eleitor estiver fora de sua comarca, estiver fora de seu local, tá certo? Diante disso, vamos lá, pensa bem, eu sou de São Paulo e eu estou no dia da eleição, por exemplo, em Salvador, na Bahia. Eu posso votar? Eu vou votar apenas para presidente. Tá certo? Detalhe, isso pode ser feito onde? Em quais sessões eleitorais que eu posso fazer isso lá em Salvador? Ou na capital, ou em municípios com mais de 100 mil eleitores. Por exemplo, lá Feira de Santana, que é uma cidade grande, né? Com certeza tem mais de 100 mil eleitores. Diante dessa situação, aí eu posso votar neste local. Agora, se eu sou um eleitor aqui de São Paulo, estado de São Paulo, e estou fora da minha cidade e eu quero votar naquela determinada cidade, tá certo? E eu quero votar naquela determinada cidade que eu estou, que não é a minha de origem. Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu avise 45 dias de antecedência esse juiz eleitoral. Ou seja, esse juiz eleitoral, ele vai acolher o meu pedido e eu vou votar naquela cidade a qual eu estou. Mas só que se eu estiver dentro do meu estado, eu vou votar para quem? Para presidente, vice-presidente, governador, deputados, olha que legal, senadores, isso mesmo. E também, tá certo, agora para prefeitos e para vereadores, eu não posso. Por que eu não posso votar? Porque eu estou fora da minha cidade. Agora para presidente, governador, deputados e senador, isso é totalmente cabível. Legal, né? Fechou? Não vai me confundir isso, uma dica de prova, hein? Atenção aqui, hein? Atenção, acorda aí, hein? Você que está dormindo, chacoalha, levanta, vai embora, vamos lá? Toma água, vamos tomar juntos? Então vamos lá, acorda aí, isso eu vou falar importante. Bacana. Voto no exterior, como é que funciona? O voto no exterior é aquela situação em que o brasileiro reside em outro país. E eu disse reside, eu não disse que ele está naquele país, por exemplo, a turismo, tá ok? Esse não, isso não vota. Tem que residir naquele local. Isto é um. Ponto número 2. Vamos lá, ponto número 2. Vem cá. Ele tem que avisar a embaixada ou o consulado de que ele vai votar naquele local com 30 dias de antecedência. Ele só pode votar para presidente da República, não outro órgão, apenas para presidente da República. Bom, você sabe que é crime, tá certo? No Brasil, é crime no Brasil reter o que? O título do eleitor, não é isso? É isso, é reter o título do eleitor. Mas votações no exterior é totalmente cabível a retenção do título. É totalmente cabível a retenção do título, sem maiores problemas, tá certo? Sem maiores delongas. Outra observação para você também. Essa votação no exterior, ela vai se dar através de cédula. É através de cédula que ela se dá, obviamente, a situação concreta em que envolve o quê? A votação no exterior, sempre cédula. E deverá vir o quê?
como aéreo, ou seja, deverá vir como aéreo. Em outras palavras, deverá vir de avião os votos obtidos no exterior, ok? Então não confunda voto em trânsito e voto no exterior, tá ok? Lembrando que só tem o acento circunflexo que faltou aqui, hein? Vamos seguir? Vamos lá. Campanha eleitoral. Quando pode ser dado início, né, o start inicial à campanha eleitoral? Bom, a campanha eleitoral ela se dá após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Ou seja, a partir desta data, o candidato já pode informar que sim, tá certo? Já pode informar que sim, é candidato a tal cargo e já pedir voto. Inclusive, ele já pode receber doações em dinheiro, professor? Não. As doações em dinheiro, nós temos isso. Somente poderão ser recebidas, vamos lá? As doações em valores, as doações de dinheiro, somente poderão ser recebidas quando for aberta a conta específica de campanha. Porque você sabe que o fulano que pede seu registro, ele pode procurar um banco e indo num banco ele abre uma conta específica. E o banco tem 3 dias de prazo para poder abrir essa conta. E a partir da abertura desta conta é que ele pode receber doações estimáveis em valores, estimável em dinheiro. Legal! Outra observação aqui então. Então somente após dia 15/8 ele já pode fazer a propaganda. Então, ou seja, foi reduzido. Lembra que começava dia 5 de julho a campanha? Foi reduzido aqui para agosto, né? 20 dias aqui, né? Até mais. Isso, quase 35 dias a menos, tá certo? De tempo de propaganda eleitoral. Ruim, tá certo? Porque, claro, quanto mais tempo, melhor a gente reflete, melhor a gente conhece os nossos representantes. Mas está na lei, vamos respeitar, e aí você tem que saber para a sua prova. Legal. Bom, número de candidatos por eleitor. Como é que funciona isso, né? Número de candidatos por eleitor. Como é que funciona isso? Muito simples, tá certo? O partido ele pode lançar até 150% de candidatos das vagas que estão disponíveis, tá ok? Agora, se for um estado da federação que não atinja 12 deputados federais, ou se esse mesmo estado da federação ele não exceder a 100 mil eleitores, é claro que o partido poderá, o quê? Isso, determinar, eleger 200% de candidatos. Tá ok? Outra observação aqui, investimento obrigatório de percentual de fundo partidário para as candidaturas das mulheres. Olha que legal aqui, hein? O artigo 9º da Lei 3.165 garante o que para nós aqui? Vem cá. Que nas 3 eleições subsequentes, a publicação dessa lei, os partidos reservarão em sua conta bancária específica no mínimo 5% e no máximo 15% do montante do fundo partidário destinado à campanha eleitoral para aplicação de campanhas de suas candidatas. Ou seja, de 5% a 15% do fundo partidário, isso deve ser encaminhado para quem? Deve ser encaminhado justamente para as candidatas mulheres. Legal. Bom, com isso nós fechamos mais uma aula com você, tá certo? Eu espero você na próxima aula e eu quero trabalhar sobre propaganda eleitoral. Obrigado, até já.